Deus continue nos abençoando, né? Eu creio que cada um tem essa gratidão no coração de dizer Ebenezer, né? Isso é individual. Até aqui nos ajudou o Senhor. Cada um carrega isso no coração como uma bênção de Deus. Nós vamos se pôr de pé, por favor. Vamos ler as Escrituras. São Mateus 28. Leremos a partir do versículo 5. São Mateus, capítulo 28, a partir do verso 5, né? Está escrito: mas o anjo, respondendo, disse às mulheres: não tenhais medo, pois eu sei quem buscai é Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como tinha dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. E depois, imediatamente, dizei aos seus discípulos que já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vou-lo tenho dito. E saindo elas, presurosamente do sepulcro, com temor e grande alegria, correram anunciá-lo aos seus discípulos. E indo elas, eis que Jesus lhes saía ao encontro, dizendo: eu vos saldo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus disse-lhes: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão a Galiléia, e lá me verão. Querido Jesus, nosso Pai Celestial, o Deus amoroso, cuja presença nós estamos aqui por uma causa, e o Senhor é isto. Pai Santo, as nossas vidas estão em Tuas mãos, e nós sabemos muito bem que o Senhor sabe exatamente o que fazer. Por isso nós descansamos e ficamos completamente em paz. Senhor, que a Tua palavra seja para nós hoje bastante substanciosa e que ela possa dar a nós o que precisamos. Se é uma cura divina, que sejamos curados. Se é problema, Senhor, seja solucionado. Se é alguma espécie de porta fechada para algum trabalho, Senhor, seja aberto. Se é o batismo do Espírito Santo, que aquela pessoa saia daqui cheio e carregado das Tuas bênçãos. E assim, Senhor, nós Te agradecemos pela resposta que o Senhor nos concederá, dando-nos o perdão de nossos pecados, agora e para sempre. É no Teu nome que o pedimos, Pai Santo, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis se assentar, irmãos, por favor? Nós, como cristãos, como crentes da Bíblia, como verdadeiros, genuínos filhos
não temos nenhuma pergunta quanto a essas coisas. Nós concordamos com tudo, pois é a verdade. Se houverdes alguma pergunta, alguma dúvida, eu diria a você, peça a Deus que dissolva essa dúvida. Porque, em verdade, quem dissolve isto é só mesmo Deus, através do seu precioso profeta mensageiro, que ele tem nos enviado esta mensagem. Vocês sabem que Deus, ele tem sido todo o tempo um dissolvedor de dúvidas. Quando as pessoas se encontravam assim, meio duvidosos quanto à palavra de Deus, tinha ali um dissolvedor de dúvidas. Nos dias de Nabucodonosor, Daniel era o seu dissolvedor de dúvida. Daniel dissolveu as dúvidas que Nabucodonosor tinha quanto àquilo que ele estava vendo. Até o ponto que ele ficou certíssimo que o Deus de Daniel era o Deus de todos os deuses e que não tinha nenhum maior do que o Deus de Daniel. Ele é um Deus de sabedoria. Ele dá sabedoria aos simples, aos humildes, aqueles que buscam a sua sabedoria, aqueles que necessitam dele, aqueles que buscam a ele. Isto é verdade. Aqueles que não buscam, ele não vai atrás deles. Mas aqueles que estão sempre ocupados com ele, ele está ocupado com eles também. Agora, nós vamos observar que estas mulheres, as Marias, e foram ter no seu sepulcro para poder chegar ali e fazer um arranjo, quem sabe, porque era exatamente um dia de visita. E ela, chegando ali, achou um anjo sentado numa pedra, bem tranquilo, e disse para elas: quem vós buscais já não jazem mais aqui, ele já ressuscitou. Irmãos, eu acho que nós devemos conservar, não só em nossa memória, mas também manter isso nas nossas vidas. Sabermos que esse poder vivificador, que vivificou o nosso Senhor Jesus Cristo naquela manhã de ressurreição, ele não ficou somente com ele, ele ficou com todos nós também. Porque ele deu uma promessa que daria a cada um de nós que crermos. Então nós receberíamos também. Esse mesmo Deus que encontrou os seus discípulos ali no Monte das Oliveiras e disse para eles que ele voltaria para eles e daria a eles também isto, que não seria eles somente, mas toda a igreja, todo aquele que crer. E o nosso Jesus Cristo, ele não foi egoísta.
para ficar só com ele. Mas ele fez com que outros beneficiários fossem participantes deste benefício da ressurreição. Na mensagem ao nascer do sol, no parágrafo 44 e 46, o Mombrana, ele fala assim: ele foi vivificado, não só isso, porém, eu enviarei a mesma vida que vivificou a mim. Eu acredito que a nossa vivacidade, ou seja, a nossa sabedoria e a nossa emoção que possuamos, o regozijo, não é errado. Desde que isso está em você, isso trará a você a essa incentivação. E você não é assim só por ser. Você tem um respaldo que te sustenta. Você sabe o que é? É a vida que vive em você. Por isso que você grita, e você pula, e você glorifica e rejubila. Temos o direito para isto, porque esse Espírito Santo, ele está vivendo em nosso ser. Se é que cremos no que Deus disse. Por isso ele falou: aquele poder que me levantou naquele sepulcro, esse mesmo poder derramarei sobre vós, para que sejais vivificados, para que onde eu estiver, vós também estejas. Beneficiários da ressurreição de Jesus. Isso daí começa exatamente com a nossa vida sendo vivificada, porque na verdade estávamos todos mortos em nossas ofensas e delitos e pecados. Um verdadeiro filho de Deus, ele tem um direito de gozar de uma segurança, de dizer: eu não sou um pecador, eu sou um crente, eu sou um cristão, eu sou um filho, uma filha de Deus genuíno. Não é porque alguém diz que você é, nem porque alguém dá testemunho de você. É Deus. Deus tem que dar o testemunho de você. Ele não sai falando para os outros, não. Ele vive na sua vida. Você entendeu? É isso. Porque a promessa que ele nos deu em São Lucas 24, no versículo 49, foi esta: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Esse revestimento é uma vestimenta que você recebeu naquele exato momento que o próprio Deus passou a morar em você, lhe trazendo uma vivificação, ou trazendo você de volta ao seu lugar de origem, da onde você saiu antes que o mundo existisse. Vejam, antes que existisse qualquer coisa,
O lugar que um filho de Deus se encontra hoje, ele é intocável. Se existe alguma segurança, é esse homem, essa mulher que está sentado em lugares celestiais em Cristo. Por isso que nenhum deles tem direito de justificar nenhuma falha sua, nenhuma fraqueza, nenhum erro. Você não vive por isso. Um cristão não vive por justificar os seus erros. Um cristão, ele vive porque já é justificado por Deus. Deus justificou ele para sempre. Aleluia. Correto. Ele disse: assim demonstrou que ele não foi o único beneficiário, mas que fez a outros participantes desses benefícios. Ele veio para redimir, ou seja, para vivificar essas sementes predestinadas que Deus viu desde antes da fundação do mundo. Aleluia. Por isso que eu digo, esse filho ele tem subejo para ser fervoroso 24 horas, não uma vez. Porque em verdade o que ele tem experimentado e provado, ele tem experimentado e provado da vida eterna. E ele vive por ela. Agora, é um perigo muito grande do crente simplesmente ele costumar com a palavra, tornar-se um crente comum, natural. Mas há uma diferença. O crente sobrenatural, ele é vivificado, irmãos. Ele é vivificado. E a palavra vivificar é fazer, tornar a viver. E quando se trata de tornar a viver quanto à nossa espiritualidade, não é natural, é espiritual, é sobrenatural. Uma vez que você foi vivificado para a eternidade. Pare, medite, pense bem quanto a esse Espírito Santo que desceu e entrou dentro do seu ser, esse poder vivificador. Se não houve capetas, demônios no inferno, que puderam reter o corpo de Jesus daquela sepultura, mas assim como a promessa, a palavra de Deus havia sido profetizada pelos seus profetas, foi cumprido naquele momento, assim também como ele disse que ele enviaria o seu Espírito de volta para vivificar essa semente predestinada, ou seja, levantar do sepulcro, tirar do sepulcro. Que tipo de sepulcro era este? Você diz: eu nunca morri. Você já nasceu morto espiritualmente. Nós estávamos mortos em ofensas e pecados, em delitos, mortos na nossa tradição de nossos pais, morto nesses sepulcros religiosos, de credos, de dogmas, de sistema humano. Mas o dia que essa voz penetrou no seu ser, e você ouviu ela dizer: desperta tu que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá.
Vede prudentemente como andais, remindo os tempos, porque os dias são maus. Aquela luz raiou, e quando ela raiou, as trevas dissipou, a escuridão dissipou, e aquela vida que estava ali, aquele germe predestinado, eleito, ele gritou: isso que eu esperava. Aleluia. A lei da reprodução naquele germe, naquela vida, naquela semente, reagiu. Não só uma vez, mas para continuar produzindo os frutos, não é mesmo? Ele pôs seus nomes no livro da vida do Cordeiro, e aqui sobre a terra encontrava só, vejam, digo, aqui encontram sem a mínima esperança, mas ele veio, não só para ser uma bênção, mas veio também para repartir essa bênção com toda a semente predestinada. Guardem isto, essa bênção, ela é repartida com a semente predestinada, não é para todos, só com a semente predestinada. Muito embora ele disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for salvo, quem for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Mas ele, através da sua presciência e de sua visão antecipada, por meio do seu conhecimento, vejam, ele sabia quem era, ele sabia quem seria restaurado de volta, não é mesmo? Por isso Deus não se preocupou, simplesmente ele fez com que os seus pensamentos fossem expressados em seu tempo, no seu tempo presente. Por isso, quando o nosso Senhor Jesus Cristo voltou ao mundo, ele veio em 3 sessões. Ele disse que ele não deixaria o corpo do seu santo ver a corrupção, mas que no primeiro dia ressuscitaria de volta. Ele morreu sexta-feira à tarde, passou o sábado no sepulcro, pregou às almas encarceradas, que não se arrependeram durante a mensagem da longanimidade de Noé, de Enoque, dos profetas. O próprio Enoque profetizou. Ele disse que o Senhor Jesus viria com milhares de santos. Ele tinha que descer ali para vindicar e cumprir aquela mensagem daquele profeta, porque era uma profecia. Ainda que ele sabia que aquelas almas encarceradas não tinham mais recurso para elas, mas ele foi. E naquilo dali Deus já tinha em seus pensamentos tudo. E aí você vai ver que Deus já tinha visto aquele corpo de seu filho levado para a sepultura, viu a sua alma descendo ao Hades, viu ele vindo de volta, o seu espírito em suas mãos, porque foi o que aconteceu. Quando o nosso Senhor Jesus morreu, ele entregou o seu espírito de volta à mão daquele que o deu. Pai, receba o meu espírito. E o seu corpo foi para a sepultura e a sua alma desceu para pregar as almas encarceradas. Mas quando chegou e cumpriu aquela profecia que Deus havia profetizado, aleluia, amém, Deus deliberou o seu espírito, e o seu espírito pegou a alma, e a alma voltou ao corpo. Não aquele velho corpo, mas um corpo vivificado, um corpo glorioso, físico. Agora veio um corpo
criado pela palavra falada do pó, não do ventre de uma mulher, mas do pó. Vê a diferença? Corpo glorioso. E Deus tem na sua mente isto para nós. Do jeitinho que Ele restaurou Jesus, Ele quer restaurar também a sua igreja. Do jeito que Ele restaurou o noivo, Ele quer restaurar a noiva. A noiva composta de membros eleitos, predestinados para a vida eterna. O profeta fala, nós estamos numa mensagem, restauração da árvore noiva. Ele disse, tão certo quando ele levantou Jesus da sepultura, em 3 dias, debaixo de 3 dispensações ou 3 sessões, Ele levantará a igreja, a sua plenitude e o poder outra vez. Eu restaurarei, diz o Senhor. Amém. Todo verdadeiro eleito, que são os atributos dos pensamentos de Deus, eles têm isso nos seus corações, nas suas almas, e sabem que eles não são daqui. Eles sabem. Por isso eles não andam desesperados, agitados e aflitos com a vida aqui na terra. Eles sabem que eles são estrangeiros, forasteiros e peregrinos. Eles estão de volta. E nós estamos quase na hora. Já estamos quase podendo pegar com as nossas mãos. Já podemos sentir o cheiro de arrebatamento. Veja os sinais dos tempos. Tanto lá fora, como dentro da noiva. Você sabe que o verdadeiro eleito, ele é puro, ele é genuíno, ele é de verdadeiro sangue de Deus. Ele tem o caráter da palavra. É verdade. Por isso você pode ver no seu dia a dia, sem linguagem, sem fala, você vê os verdadeiros eleitos. E Satanás luta para destruir como ele lutou para destruir o corpo de Jesus, o corpo do noivo. Ele está lutando para destruir o corpo da noiva, porque ele tem soltado os mesmos cães, os mesmos parasitas, os mesmos insetos. Esses insetos não são animais, não são insetos natural, não. Esses insetos, irmãos, são religiosos. É o diabo. Então veja o que aconteceu. Aquele velho pulgão começou a comer e ter o mesmo tipo de efeitos que ele tinha. Mas o que se fez? O que se fez ele? Ele simplesmente conseguiu os galhos. Os galhos luteranos. O irmão Breno diz, o galhos organizacional, o sistema de organização, denominação, foi o que ele conseguiu. Mas a vida verdadeira ele não conseguiu. A vida ele não conseguiu. Ele nunca obteve o espírito ali atrás que Lutero teve. Vejam, pois ele logo substituiu aquilo. Morreram. Você sabe que quando uma vida sai de um corpo, ele morre. E aquele corpo passa a apodrecer. E foi o que sucedeu.
Deus trouxe Martim Lutero com uma mensagem: justificação pela fé, o justo caminha pela fé. Aquela mensagem de Lutero era assim diz o Senhor, era a palavra da hora, que Deus tinha planejado para poder começar a restaurar sua noiva, como restaurou o corpo de Jesus. Tirando da sepultura, também ele estava tirando da sepultura. Você pode ver que a mensagem de Lutero foi lá e tirou aqueles filhos da igreja católica apostólica romana, tirou daquele paganismo, daquela idolatria, daquela feitiçaria, daquele espiritismo, tudo, e posicionou na palavra de Lutero. E ali Deus selou eles com o Espírito Santo. Quando eles morreram e Deus tirou Lutero, aí veio outra geração que não conheceu a mensagem de Lutero e nem Lutero. Quando eles conheceram, a conhecer foi a organização luterana. Vê? A igreja luterana que formou-se em torno do nome de Lutero. Mas Lutero já tinha ido embora, a mensagem tinha ido embora, o fogo já tinha sido extinto. E eles ficaram em cima da cinza denominacional. Ali veio filhos, que eram predestinados, não aqueles que rejeitaram a mensagem de Lutero, mas aqueles que nasceram. Deus mandou John Wesley, vejam bem. Então em seguida veio John Wesley, e depois que Wesley morreu, aquele grande profeta, depois que Wesley morreu, o que eles fizeram? Eles se organizaram e todos os galhos morreram. Mas o que ele fez? A igreja substituiu. Vejam, subsistiu e entrou bem no Pentecoste. E quando eles se organizaram, o que aconteceu? Os galhos morreram. E então, a igreja segue em frente. A igreja é o Espírito Santo. Você sabia disso? Que a igreja do Deus vivo é o Espírito Santo? Não é uma organização, não é uma denominação, é o Espírito Santo. A única diferença que tem um filho com um pai humano na terra, falando no natural, é porque porque nós somos dois, o pai e o filho. A vida que está no pai é a vida que está no filho. A única forma que diferencia é o corpo. É o corpo, é dois. Mas quando se trata ao nosso Senhor Jesus Cristo, não. A vida que está em Jesus está em você. Você é um filho de Deus porque o próprio Filho de Deus mora em você. Ele te fez um filho através do seu próprio Espírito. Ele te gerou. Não é mesmo? E aí você segue em frente. Você é o Espírito Santo. Não sou eu que vivo, não é você que vive, não é nós que vivemos, é Deus que vive em nós. Por isso é que nós devemos ser pessoas, irmãos, corretos, não é mesmo? O Espírito Santo exige de nós, muito embora Ele sabe que às vezes nós não conseguiremos chegar aonde nós devemos chegar, porque Ele sabe que nós ainda estamos confinados dentro de um corpo do pecado. Mas tem uma coisa, você luta, você batalha para conseguir fazer aquilo que o Espírito Santo ensina você a fazer. E quando você não consegue, o Espírito Santo completa para você. É graça. Paulo disse, ele completa. Não, meu filho, fique tranquilo. Você lembra daquele trabalhador
seu patrão disse para ele teve um sonho, foi um sonho aquilo dali. Ele teve um sonho que o patrão disse para ele: corta essa árvore e leva lá para mim, lá no pátio. E ele pegou o machado e cortou a árvore. E ele era um homem forte, ele que era um homem forte, cortou a árvore, todinha a árvore, e cortou os pedaços da árvore e foi colocar a tora, para pegar a tora para levar lá onde o seu patrão tinha mandado. E ele era muito obediente, o patrão, muito justo, muito honesto. E na hora que ele pegava assim a tora, ele não tinha força. E não tinha, ele fazia força e não conseguia. E ele ficou desgostoso com aquilo. Meu Deus, eu amo tanto o meu Senhor, e o meu Senhor me pediu para me levar essa tora lá, e eu não estou conseguindo, meu Deus. E aí aquele entrou em desespero. Aí de repente o seu Senhor chegou bem perto dele, ficou olhando. Aí disse para ele disse: eu não consegui. Ele disse: rola ela ali naquele rio ali, ó. E era lá embaixo, onde ele queria que deixasse, ia ficar lá embaixo. Ele disse: só rola ela no rio, e sobe em cima da tora, e deixa que a água leva, e você chega lá. Aí disse que ele rolou aquela tora e subiu em cima da tora e foi embora, desceu de água abaixo. Ele disse: aquele rio era a água da vida, era Deus. Ele disse: Deus estava levando a tora com ele, não ele levando a tora. Deus estava levando a tora e ele. Deus faz assim com cada filho. Quando você não tem condição de fazer, Deus faz por você. Ele já fez. Você entendeu? Bem, o que? É a mesma coisa que o Pentecoste fez. O mesmo velho credo católico denominacional que tomou isto em primeiro lugar para construir a árvore noiva, em primeiro lugar. São as mesmas velhas táticas que o diabo tinha nessa segunda árvore. E então, Deus predestinou isto, ela tem que seguir em frente. Não importando se tudo isto, se não fosse isto, quando Lutero se organizou, aquilo teria estabelecido isso bem ali. Tudo isto volta exatamente como o outro. Isso seria a segunda igreja católica, a igreja católica romana, vê? Mas Deus estava determinado ele realmente havia dito a sua palavra, a sua lei verá que isto acontecerá. Eu restaurarei de volta. É a lei dele, é a palavra, com todos os sinais, os mesmos prodígios, os mesmos milagres, a mesma vida. Do jeito que foi a vida do noivo, a árvore noivo, também vai ser a vida da árvore noiva. Por isso que todo verdadeiro eleito, irmãos, ele sofre muito. Ele sofre muito mesmo. Ele não fica tranquilo nesse corpo. Ele quer ser como ele, porque dentro dele tem uma lei que está forçando aquilo. A lei divina que está dentro de você está forçando você a ser como Deus. Você não descansa, você não fica lá tranquilo, em paz. Você já imaginou se nós fôssemos assim? As coisas erradas aconteciam em nossa vida e nós não pressentia nada. Nós não via nada. Mas graças a Deus que o Espírito Santo é que está ali. Ele é um sino na sua vida, que está sempre te despertando para aquilo que é real.
Quando algo acontece que não é certo, ele condena aquilo. Você sabe que a lei de Deus é para condenar cada erro, cada engano, cada pecado, cada falha. A lei faz isso. E quando nós somos condenados, o que sucede? Nós corrimos lá aos pés dele, clamamos, e aí a graça vem e traz a misericórdia sobre nós, o sangue. E o eleito sabe que ele foi perdoado. Por quê? Porque ele é abençoado com uma bênção de Abraão lá atrás. Aquela bênção não vai estar num filho de Deus, aquela bênção está ali. E o que te traz aquela condenação por aquele pecado que você cometeu, ou por aquele erro, por aquele engano, é aquela bênção que está ali. Ela é dada para esse filho exatamente para isso daí, para lhe condenar. Ele não espera que o sol se ponha sobre a sua cabeça para acertar aquilo. De jeito nenhum. É verdade? Então vejam bem. Não importa quanto tempo isto ficou congelada. Congelado. Isso viverá de qualquer maneira. Isso pode ter palavras frias, ou diferença denominacional, tudo mais. Mas aquela árvore viverá, tão certo quanto há um Deus vivo para fazer isto viver. Sim, Senhor. Ele disse: eu a restaurarei. Por isso que eu digo que todo verdadeiro membro do corpo de Cristo, ele é diferente. Ele sente uma necessidade. Ele tem precisão. Ele sabe que ele é um dependente completo da palavra de Deus. Ele vive aqui no mundo, nas coisas do mundo, ele vive, mas como que se não vivêssemos. Ele possui como que se não possuísse. A mente dele é uma mente aguçada inteiramente no que a palavra, o Espírito Santo falou com ele. Não é algo que você aprende, é uma revelação. Deus te revelou. Então veja, eu sei que temos algumas primaveras tardias. Isso daqui é resfriado, é pecado, é fraqueza, é falha. Isso como o Brana quer dizer. Estações tardiam na chegada da Páscoa. O Senhor está tardando a sua vinda. Eles dizem. E tudo mais assim. E os ventos frios mataram desses galhos denominacionais. Preste bem atenção, mataram galhos denominacionais. Não a semente, não o eleito, não o Espírito Santo. Você tem que entender que o Espírito Santo que está em você é essa semente viva. Ela nunca morrerá. Pode vir o que quiser sobre ela, pode vir o inverno, pode congelar tudo, mas ela mantém viva. Ela foi preordenada e predestinada para não morrer. Isso é um verdadeiro eleito, é um verdadeiro cristão. Então o que ele mata, esse tempo mata essas denominações, essa semente religiosa, pagã. Mas ele não pode matar aquela vida que está predestinada. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Tudo que ele preveu, ele chamou. Aqueles que ele chamou, ele tem justificado. Aqueles que ele tem justificado, ele já glorificou. Na visão de Deus, ele já está vendo a sua noiva glorificada. Na visão dele. E então nós estamos só passando por esse curso da vida.
Não se preocupem com as suas falhas, as suas fraquezas. Isso são comuns. Isso é externa. Isso é natural. Não é sobrenatural. Sobrenatural é o que você tem por dentro. É o homem interior. Se é que você é verdadeiramente nascido. Nascido de novo e cheio do Espírito Santo. Então, esse homem interior, ele é sobrenatural. Esse exterior, ele é natural. E é ele que comete falha, é ele que comete fraqueza, é ele que comete pecado. Ele é um prato cheio para o diabo. Agora aquele de dentro não, aquele de dentro controla o de fora. Aleluia. O de dentro corrige o de fora. Não é o pastor que corrige, não é o irmão que corrige. Examine o homem a si mesmo, não é isso? Examine o homem a si mesmo. Se é que você é nascido de novo e tem esse Espírito Santo ali dentro, ele te corrige. Quando você comete um erro aqui fora, vejam, aquele dali é o seu advogado, é o seu juiz, é o seu sumo sacerdote, é o seu senhor, é o seu rei. Ele não está lá no céu somente, sentado no trono do Pai. Ele está dentro do seu coração. Deus está aqui na terra. Ele está vivendo aqui na terra. Ele reina aqui na terra. Ele reina aqui nesse mundo. Mas o seu reino não é material, não é natural, não é carnal. O seu reino é espiritual, é dentro do seu coração. É dentro do coração da sua noiva. Ele está sentado aí dentro desse trono. O seu trono está entronizado dentro de você. Ele é o seu senhor, ele é o seu governador, ele é o seu rei. Nós somos seus súditos. Aleluia! E como ficamos felizes. Ele não deixa esse filho se acomodar. O nosso rei, ele não dorme, ele não cansa, ele não se enfada, ele não se fadiga, ele não envelhece. Ele sempre é a força da nossa vida. Ele não é desordenado, de jeito nenhum. Amém? Oh, sim. Aquele que ele chamou, ele tem justificado. Aquele que ele tem justificado, ele já glorificou. Aleluia! Está escrito no livro, o livro da vida do Cordeiro, e não pode morrer. Quando você vê uma pessoa dizendo que é um verdadeiro eleito, e não tem nada ali para poder chamar a atenção dele. Todos os insetos que o inferno pôde soltar nela nunca parará. Por isso que eu digo, irmão, cada membro do corpo da noiva de Cristo, nenhum é diferente do outro, no sentido de estímulo e regozijo. Não. Cada um, porque o mesmo Espírito que está irrigando os fios do cabelo da cabeça, é o mesmo que está irrigando lá a unha do dedão do pé. É Ele que está bombeando esse sangue, e dentro desse sangue está essa vida, essa célula de vida está ali, movendo no corpo, e o corpo está reagindo. Não é mesmo? Não tem jeito, Satanás não pode parar. Nenhum comunismo, catolicismo, nada fará com que ele pare.
eu restaurarei, diz o Senhor. Todos os madeiros romanos feitos por homem nunca sustentarão isto ali. Toda sepultura nunca reterão isto ali. Todas as grandes pedras denominacionais colocadas ali na porta nunca reterão isto ali. Eu ressuscitarei, diz o Senhor. Haverá uma Páscoa, eu restaurarei. Haverá uma Páscoa, eu trarei aquela mesma igreja em seu mesmo poder. Eu trarei aquela noiva para fora exatamente como ela estava lá atrás, com os mesmos sinais. Os mesmos frutos, as mesmas coisas que eles fizeram. Eu trarei de volta outra vez, eu restaurarei, disse o Senhor. O que é restaurar? O que? Restaurar todos aqueles denominacionais? Comido? Restaurar todas aquelas organizações comidas? Eu restaurarei, diz o Senhor, tudo isto. E agora você diz, e aquelas coisas que saíram de denominação? Que é um bom agricultor, ele podou a árvore, e isso foi tudo. Cortou todos os galhos mortos. O que ele fará? O que ele irá fazer? Queimá-los ali em cima. Exatamente, Deus é o agricultor dessa árvore. Ele cuida dela, ele vigia a sua herança. Qual é a sua herança? A sua própria palavra. Você vê como é que o Mombrano é centralista? A sua própria palavra. Qual é a sua herança? A sua própria palavra. Correto? A sua própria palavra. Ele vigia a sua palavra para confirmá-la, para observá-la, ver onde ela pode entrar. E agora ele vai restaurar. E então, quando essas igrejas começam a se organizar e coisas assim, ele simplesmente se poda e a igreja segue em frente. Não é o que ele disse em São João 15? Eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. E a vara que tiver em mim, que não der fruto, é seca, não tem vida, poda. E aquela que está em mim, que tem vida, a mesma vida que está lá no tronco, está nela. Então ele diz, rega, para que ela dê fruto. Porque essa vara tem que dar fruto. Quem dá o fruto não é o tronco da árvore, quem dá fruto é as varas. É as varas. É ela que dá o fruto. E Deus quer que nós damos esses frutos que veio lá da raiz da predestinação, daquela semente original. Aquela semente que foi plantada lá e criou raiz para baixo, e criou um tronco para cima e nasceu as varas. Amém. Qual é os frutos dessa igreja? Qual é o fruto desse cristão? Maledicência, ódio, inveja, porfia, engano, ciúme. Qual é mesmo? Amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É os frutos. Oh Deus, ajude-nos, que tenhamos essa vida em nós,
para produzirmos isto corretamente. É os frutos do Espírito Santo vivendo nas nossas vidas, sem manivelar, sem bater sarilo, sem bombear, sem forçar, é automaticamente. Isso sai de nosso ser. Quando você pensa que não, aquilo flui. Como o vento que flui em um prédio bem alto, assim também os frutos fluem das nossas vidas. Nós não produzimos os frutos, ele flui. Quem produz é o Espírito Santo, que está nas nossas vidas. É ele que produz, e nós não precisamos de lutar e batalhar para produzir. Automaticamente isso produz. Por isso que o cristão, ele não tem muita preocupação quanto a essas coisas. Ele entrega tudo nas mãos do Senhor. O Senhor cuida dele, e ele cuida de Deus, e um cuida do outro. Você passa a ser esse núcleo de Deus. Você alimenta da palavra, e Deus alimenta desse núcleo. Amém? Que Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E nos dê graça suficiente, para continuarmos assim, como pessoas cristãs, verdadeiramente cristãs. As nossas vidas, ela influencia as pessoas. A nossa maneira de viver é um exemplo para outros. E aquelas pessoas ficam observando, não só as pessoas. O irmão Brando disse que os céus inteiros estão observando para nós, para ver o tipo de vida que você está expressando. Tudo está voltado, o mundo está voltado, as pessoas estão voltadas, tudo está voltado. Um cristão, ele é dócil, ele é benigno, Deus é que está fluindo na sua vida. Amém? Nós vamos encerrar. Vamos cantar um hino? Vamos cantar o hino número 273. Maravilhosa paz. Quão doce é a paz que no meu coração, invadindo vem todo o meu ser, uma calma infinita que só poderão os remédios de Deus compreender. Paz, paz, quão doce paz é aquela que Deus me dá. Eu te peço pra sempre que inunde meu ser dessa paz e do amor celestial. Essa paz inefável consolo me dá, e descanso perene em Jesus. Perigo nenhum no caminho haverá, pois eu ando com Ele na luz. Paz, paz, quão doce paz é aquela que Deus me dá. Eu te peço
pra sempre, que inunde meu ser dessa paz e do amor celestial. Essa paz inefável consolo me dá, e descanso perene em Jesus. Perigo nenhum no caminho haverá, pois eu ando com Ele na luz. Paz, paz, quando se paz é aquela que Deus me dá. Eu te peço pra sempre, que inunde meu ser dessa paz e do amor celestial. Amém. Isto que é mel tirado da rocha. Deus nos mantém assim, nos sustenta com esta verdade. Amém. Senhor Jesus, que o Senhor seja o nosso guardião e que nós possamos estar sob a tua proteção, livres completamente de tudo. Homens, mulheres celestiais que estão indo para o lar, para a glória. Estamos quase chegando a este momento. Estamos quase pegando, Senhor. Um dia desse acontecerá, sem vexame, sem tribulação, sem perseguição, sem angústia, sem barulho, simplesmente na simplicidade, na humildade de Deus. Só aqueles que estão ali que o receberão, e nós iremos embora. Pai Santo, guarda-nos, protege-nos enquanto estamos aqui nesse corpo. Nós precisamos de Ti. Entregamos-nos a nós mesmos em Tuas mãos. Leva-nos em paz e nos guarda agora e para sempre. Amém, Jesus, amém. Deus os abençoe. Abençoe um outro nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Não se pode matar, a semente germina, ela não morrerá, nem se perde no chão. Se alguém a pisar, destruindo o jardim, ela renascerá. A semente é assim. Uma semente não morre jamais, será transformada em frutos de paz. Assim é a vida do crente fiel, plantada na terra,
ressurge no céu. A semente é fiel ao processo de Deus, cresce em direção aos céus. A planta que nasceu e depois os botões que se abrem em flor, nascerão os frutos bons com essência de amor. Uma semente não morre, jamais será transformada em frutos de paz. Assim